Olá, gente. Meu nome é Etienne Figueiredo. Fui convidada pela Batombero para falar sobre maternidade e soluções criativas para mães artistas. E vou estar com vocês hoje, muito feliz por esse convite. Então, gente, eu sou produtora cultural, faço várias coisas, né? Tenho um brechó, trabalho em uma escola, trabalho com dança, break, com alunos autistas. E hoje sou transista também. Além do break, também passei a minha infância dentro fazendo capoeira, além de capoeira, joguei futebol também. Hoje sou integrante do Brasil Style Big Girls, uma das integrantes. Fico muito feliz e sou muito feliz nessa CRIO. E é isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade. Sou mãe da Dandara Manuela, que hoje está com 3 aninhos. 3 anos da minha experiência como mãe, tem sido incrível, desafiador e maravilhoso, e hoje a gente vai falar sobre possibilidades que a gente pode ter e essa experiência de ser mãe, big girl, artista, como é que funciona. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Paixão, sou conhecida como Prix, sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharel, dou aula em escola, e também atuo em academias. Sou professora de ginástica, sou professora de dança e também sou DJ, aqui meus equipamentos. Nasci em Lusiânia, Goiás, porém sempre residi em Brasília, na cidade de Samambaia. Cresci, vivi lá, aprendi a dançar break por lá, dançando nas ruas mesmo, porque não tinha acesso em outros lugares. Sou mãe da Lavine, que hoje tem 6 anos de idade, e graças a Deus ela estuda na escola onde eu trabalho, e hoje vamos falar sobre soluções criativas. Então, eu comecei a dançar mais ou menos no ano de 2006, 2007, e aí eu entrei no BSP Girls em 2014. Em 2014 eu estava terminando a faculdade, e aí a gente viajou para o IBE, né, para a Europa. E aí, na volta, mais ou menos na volta dessa viagem, que eu estava bem preparada, dançando bastante, treinava muito, né? Em 2015, no meu último ano da faculdade, eu descobri que eu estava grávida. Não foi uma gravidez planejada, foi realmente de surpresa, entendeu? Um descuido, porém foi muito bem-vinda a Lavine. E o que acontece? Como eu já estava bem treinada, com condicionamento físico bom, com o corpo bem preparado, não foi tão assustador a gravidez. Em mais ou menos 2015 a gente viajou também, né, Xi? Sim. Lembro quando a Pri descobriu que estava grávida, a gente, no grupo, a gente falou assim, nossa, porque quando uma das coisas que a gente sabe é assim, quando uma pessoa engravida, acontece aquela transformação em todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, todas as pessoas passam por esse processo de mudança. E a gente já teve essa primeira possibilidade de crescimento, que foi o quê? Bom, a Pri engravidou. E agora, como que vai ser o nosso treino? Como é que vai ser em relação aos nossos ensaios? A gente estava ensaiando bastante. E em questão da viagem, como que a gente vai para essa viagem com a Priscila, porque até então, a gente nunca colocou ela como uma possibilidade dela não estar. Então, inclusive, quando eu engravidei, né, a gente já tinha passado por esse processo, então a gente já estava preparada, a gente já tinha, porque quando a Pri engravidou, a gente passou a pensar sobre como é ter uma criança na CRIO, como é que é ter alguém que está esperando, né? Então, quando eu cheguei, a gente já tinha passado por esse processo, então já meio que tinha essa preparação. A primeira oportunidade que a gente teve, né, além da viagem que a gente viajou, a gente foi para a Europa, a gente fez uma viagem longa, né? Inclusive, teve a Batom, a Pri estava grávida, e a gente já pensou na Batom, já veio um outro olhar. E agora a gente faz um evento, né, um evento focado em gênero, e a gente agora tem que pensar, a gente não tinha pensado ainda sobre acolher essas mães, e a gente começou a pensar não só
nessa criança que vem para competir com a mãe que vai competir, que vai dar um workshop, mas essas mães que vão trabalhar conosco também. Então, se tem alguém na produção que quer trazer um filho, como que a gente vai receber essas, né? Como que a gente vai acolher essas mães? Então, foi assim, a nossa mudança tem a CRIO antes e depois, né? Até mesmo as viagens, né? Foi bem diferente viajar eu não estando grávida quando eu estava grávida. Os cuidados, e não pode entrar na piscina, não pode entrar na água quente, toma cuidado com certas coisas, não faz certos movimentos. E aí a gente teve essa noção, assim, bem grande. Não faz giro de cabeça. Né, Brits? E foi muito legal esse processo, né? É sempre um desafio a gente entrar em um caminho que a gente não conhece, né? É muito importante, assim, esse acolhimento nas crianças e esse diálogo entre as integrantes ou os integrantes mesmo, né? Porque, querendo ou não, é um processo que, às vezes, a pessoa escolhe ou ela não escolhe passar por isso. Independente de escolha ou não, as pessoas têm que abraçá-la, né? Porque, querendo ou não, a maternidade acaba sendo um processo solitário, que em alguns momentos é só a mãe que vai fazer algo, entendeu? É só aquela pessoa que está sentindo a mudança do corpo, que o corpo tá mudando. Então, assim, o que podemos fazer para acolher essa mãe, entendeu? E também nem a mãe acolher o pai, né? Porque, assim, tem que lembrar, gente, tem muitos b-boys também que vão ser pais e eles deixam tudo lá para a mãe. Mas, assim, cara, é importante também pegar o filho e levar para o treino, né? E aí ele se sentir acolhido naquele ambiente. Essa questão de acolhimento, assim, para as mães, a gente prestar atenção nos exercícios, quais atividades ela pode fazer, entendeu? A dança também, tomar cuidado com alguns movimentos. Porém, assim, não é nada assim, não tô grávida, não pode fazer nada disso. Não, deve fazer, até porque o seu corpo já estava acostumado com isso, sabe? É só fazer com cautela. Precisa se falar sobre esses espaços de acolhimento para as mães, para os pais, para as famílias que vão receber essas crianças, porque quando a Abigail, a artista, ela engravida, a gente escuta, infelizmente, que, por exemplo, agora ela virou mãe, né, agora tem filho, então não pode participar mais. Esse é o momento que a gente começa a pensar nas soluções para mudar, transformar essas situações e esses espaços em espaços preparados, né, para esse acolhimento. Foi muito importante a gente passar por esse processo, esse crescimento, porque a gente hoje é automático, a gente pensa sobre isso todo o tempo, né, é automático, faz parte da nossa vida, é um processo natural, né, é um processo natural ter uma criança nesse espaço, então o espaço que a gente está é pensado para aquela criança, né? Uma das soluções, assim, que a gente tinha no treino era a questão de Pri, vai treina um pouquinho que eu vou ficar aqui com a neném. Aí eu ia treinar um pouquinho. Aí uma pessoa ficava com a neném. Aí depois eu voltava, treinava. Aí depois outra pessoa do grupo, assim, sentia aquela vontade, né? Ia lá, ficava com o neném enquanto eu ia treinando. Então era assim, tipo, um ajudando o outro, né? Mas principalmente eu sentia que eu sou importante por estar aqui, porque as pessoas estão me ajudando. E querendo ou não, elas não me excluíram. Tipo, vem pra cá, sabe? Me aconchegaram, me trouxeram para aquele mundo do treino, né? Tipo, vem pra cá, vem com a neném, que a gente dá um jeito. Você treina e eu fico. E assim, foi tendo soluções, uma ajudando a outra. E eu lembro que uma das coisas que a gente fez foi essa questão de, por exemplo, na Batol, uma das artistas convidada, ela falou assim, nossa, no evento, no dia do evento eu vou estar com minha filha e tudo mais, a gente vai deixar uma pessoa no evento responsável para ficar com a sua filha. Você não vai se preocupar, a gente vai estar ali, né? Então, assim, a gente começou a pensar, a gente fez um espaço baby, né? Um espaço para as crianças.
Então, assim, existe várias possibilidades e soluções para que esse espaço se torne um espaço de acolhimento, um espaço, né, porque quando a gente tem filho, a gente não pensa sobre nós, não é mais sobre mim, é sobre a segurança e cuidado com os nossos filhos. Então, a gente precisa de falar, por exemplo, esses dias, né, falando sobre treinar, e uma das integrantes já falou assim, olha, pode vir, inclusive tem aqui em casa tem um colchonete, a gente leva, não sei o quê, se as crianças quiserem deitar, quiserem dormir, então não espera que eu, mãe, então, mas será que tem um espaço para minha filha? Será que tem um lugar para dormir? Automaticamente alguém já se prontifica e fala, tem aqui, se você tiver com a Dana, se você tiver com a Lavínia, o que a gente faz? Existe já esse diálogo, ele já é comum, então, assim, a gente não tem essa preocupação, ai, meu Deus, será que vai dar Mas isso também, a gente veio chegando com a mudança, né? Porque, assim, não tinha criança na CRIO, então as meninas não sabiam nem lidar com criança, né? O que fazer, sabe? Chora, essas meninas choram, ficam irritadas. Então, com o convívio, foi aprendendo isso tudo, sabe? Foi convivendo, foi vendo a realidade e vendo assim, a gente não pode vir por causa da Dandara. Que solução que eu vou ter, entendeu? Sabe? Foi aprendendo, foi amadurecendo também. Do mesmo jeito que a gente foi amadurecendo e ser mães, elas foram amadurecendo, cara, convivendo. Inclusive, assim, na minha gravidez, que também não foi planejada, a gente já tinha passado por essa experiência, e aí eu já falei, cara, eu vou continuar dançando, né, dancei até os 9 meses, trabalhava em uma festa grande em Brasília, e continuei trabalhando, né, minha gravidez foi uma gravidez de risco, né, infelizmente eu tive um laudo no começo da gestação, que a Dandara teria hidrocefalia, né? Foi uma gravidez que já começou com um susto, e esse acolhimento foi muito maior porque a gente já tinha passado por essa situação. Mas eu acabei tendo esse laudo que me fez ficar muito mal, tive vários, né? Teve um laudo também do coraçãozinho dela também. Graças a Deus, quando ela nasceu, ela estava muito bem, não tinha nada, né, não nasceu com nenhum probleminha de coração, com esse laudo, né, ele existe, mas não aconteceu, a gente fez todos os exames assim que ela nasceu, e aí nesse processo a gente entra em um processo, né, que foi, que eu continuei dançando, eu continuei trabalhando, inclusive quem é de Brasília sabe que Taguatinga até Sobradinho é um rolê, mas eu ia e eu tinha essa força automaticamente, porque eu via aquele processo, né? Eu acho que a Prita estava com 7 meses, 8 meses, estava sendo jurada na Batom, dançando, a gente, né, Pri? Filha. Morrendo de medo, Priscila, doida! E a gente, naquele primeiro processo, e a gente entendeu que a vida, ela tá gerando o bebê, tem sim os cuidados, mas ela continua sendo Big Girl, o corpo dela, ele tá ali, ele continua dançando, então eu continuei, já para mim, a porta já estava aberta, então eu peguei o gancho. E aí entramos no processo né, tive a Dandara, tive um parto muito difícil, né, eu tive hemorragia, eu tive vários problemas, né, assim que a Dandara chegou, e aí entra naquele processo também que a gente precisa falar sobre a importância da gente falar com outras pessoas que precisam de acompanhamento. Hoje nós temos possibilidades de um ajudar o outro na internet, ter essas possibilidades de acompanhamento psicológicos, né, porque, como a Priscila falou, a maternidade, ela é solitária. Por mais que existam todos esses acolhimentos, é nós e nós, eu e eu. Então, cada processo precisa de um cuidado, né? A importância de falar sobre essas soluções tá porque já existe essa caminhada solitária, né? Então, deixar o mundo mais solitário fica mais difícil, né? Então, quando a gente tem esse acolhimento, ele ameniza já essa caminhada que já é tão solitária e difícil. Então, a gente recebeu algumas perguntas e uma delas foi como que é o retorno do corpo nesse pós-parto, né? Como preparar esse corpo.
Primeiramente, a gente não tem que preparar o corpo no pós, a gente já vem preparando o corpo no pré, entendeu? Na gestação, antes da gestação. Porque para você ter uma gestação tranquila, você tem que ter um core forte, um abdômen forte, uma pelve forte, um assoalho forte, entendeu? Até mesmo para não vir futuras doenças na gestação. E que mesmo assim, às vezes você sendo bem saudável, pode vir essas doenças, né? No meu caso, eu era uma menina superativa, dançava, praticava atividade física, porém eu tive pré-eclâmpsia. Ah, Priscila, mas por que você teve pré-eclâmpsia? Logo você, uma menina ativa, faz tanta atividade. Por quê, gente? Primeiramente, meu corpo estava preparado, mas a minha mente não, entende? Então, assim, estresse, raiva, a pré-eclâmpsia é quando a pressão chega a ser muito alta e você tem uma retenção de líquido. Eu era uma menina que pesava 55 quilos, cheguei a pesar de 76 quilos, por retenção de líquido, né? Eu estava muito inchada. Porém, a questão do meu pós foi, assim, bem tranquilo. Eu tive a Lavínia, ela foi prematura, cesariana, e aí, do nada, suguei. Por quê? Porque meu corpo estava preparado já, entende? E mesmo assim, eu continuei treinando. Eu continuei fazendo as minhas atividades, porém com muito cuidado para não ter diástase, né? Para que a musculatura do core não ficasse tão fraca, assim, não fechasse. Então, assim, eu continuei treinando normal, porém respeitando o meu corpo. E já no meu pós, o que acontece? Eu tive diástase, né? O que é diástase? Diástase é o rompimento do músculo, né? Quando tem que acontecer o retorno do músculo, ele não fecha, ele continua ali aberto, né? Então, uma das coisas que eu senti bastante foi o abdômen muito fraco. Eu fiz acompanhamento com um fisioterapeuta, né? Então, eu precisei fazer um acompanhamento profissional para fazer exercícios que me ajudasse a voltar. Então, se você foi mãe, às vezes você sente essa fraqueza nos seus treinos hoje, não tenho força no abdômen, então eu sinto dor na lombar, e sinto que minha barriga não voltou como era antes, talvez você possa ter diástase. É importante você buscar, assim, alguém para poder fazer essa análise. A pergunta foi sobre a questão da preparação do corpo, né? Porém, tem uma questão muito importante que é a preparação mental. Não adianta nada você vir se preocupar com o corpo depois do pós-parto, se sua mente ela não está boa. Ter consciência da sua vida real, o que está acontecendo naquela situação, e se realmente você tem condições para voltar ao corpo que você quer, o que você tinha antes, sabe? Porque existe um momento de respeito, um momento de você respeitar seu tempo. Até porque o seu corpo passou por grandes mudanças e no pós ele também está passando por outras mudanças. Quais mudanças seriam essas? A mudança da amamentação, a mudança de, tipo assim, seus órgãos estão voltando para o lugar, a questão de você não ter mais massa muscular como você tinha antes, entendeu? Porque se você não pratica tanta atividade, você perde massa muscular, então sua porcentagem de gordura aumenta. Então, assim, tem muita mudança. E é muito importante preparar a mente para isso. Eu era magra, magríssima, né? Mas, assim, fiquei com um buchinho, sabe? E soube respeitar aquele momento. É claro que, assim, é importante a gente respeitar cada processo, né? Na gestação, no pós, é difícil porque depois que você tem filho, você quer voltar logo, né? Você quer voltar para o seu processo criativo como artista, você quer ativar logo aquilo que você teve que dar uma segurada. Então, segura mais um pouco, porque o nosso processo criativo, eu acredito, assim, que no começo, assim que a gente tem o filho, a gente está se redescobrindo esse novo corpo, né? Eu acredito que talvez a gente não volte, talvez a gente é um novo corpo, é uma nova situação. E aí, quando você respeita o tempo certinho, o seu processo, não só do corpo de treinamento, mas o seu processo criativo, ele vai virar full agora, entendeu? Porque a gente acaba pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo, quando a gente tem que estar aqui conversando, pensando na criança, em todas aquelas soluções. Então, o nosso processo criativo também passa por esse processo, porque, por exemplo, pelo menos eu esqueci praticamente tudo, e aí caramba, e eu querendo voltar logo, e na minha cabeça, assim, meu Deus, não lembro de nada, o que está acontecendo, como é que como é que é colocar a mão no chão? E aí, respeitando esse seu processo no pós,
respeitando o seu corpo, respeitando a sua mente, e não cobrando que esse processo do corpo e o criativo esteja ativo logo após, né, a criança saiu, pronto, é agora. Não, respeite o seu processo, e aqueles que estão à volta, respeite o processo também, né, dessas mulheres, né, dessas pessoas que tiveram filhos, porque também a gente está passando por um novo tempo. Então, é importante respeitar esse processo. E a questão do respeitar o processo, às vezes você quer voltar nem por você, né, pelas pessoas que estão ao redor, para mostrar que você está bem, que seu corpo está bem e que a gravidez foi tranquila. E não é isso que a gente está falando, a gente está falando tanto de um corpo saudável, mas principalmente de uma mente saudável.